Fala galera, estamos começando mais um Sempocast, aqui é o Fire e Black Kamen Rider merece uma adaptação como essa. Fala galera, aqui é o Mozendia e agora sim, o melhor remake de Tokusatsu. Oi pessoas, aqui é a Patrine e por causa do podcast do The First eu assisti o The Next e agora estou aqui. Oi pessoal, novamente aqui e eu preciso dizer que quem assistiu Magic Ranger tem um problema sexual. Não, parou, velho. Parou. Magic Ranger é bom, velho. Magic Ranger é muito bom. Pode ser muito bom, eu tô assistindo. É muito bom, mas é muito gay também. Isso não exclui a coisa dos personagens ali serem bem afetados. Aquele vermelho não me convence. Ah, tá bom, vai. Então vamos começar, né? Eu vou começar de cara com a primeira perguntar pra cada um e também vou dar minha opinião no final. Alexandre, melhor ou pior que o The First? E por quê? Bem melhor. Esse parece um filme, né? Tem começo, meio e fim, as coisas acontecem ali, tudo direitinho, o roteiro é bom, não é perfeito, mas esse dá pra você assistir, dá pra uma pessoa completamente leiga que nunca viu nada sobre nada, nunca viu Tokusatsu na vida, assistir que vai entender. É bem melhor que o First. Como eu disse no último Sempocast, o The Next corrigia muitas das falhas que aconteceram no The First. E eu falei agora, o Alexandre pôde conferir que realmente é melhor. Então, sem sombra de dúvidas, The Next é muito melhor e superior ao The First. Bom, eu não posso fazer uma comparação porque, como eu disse, eu não assisti o The First. Infelizmente eu não tive tempo, mas pelo podcast que eu ouvi, né, que eu editei e tudo, o podcast passado, realmente o filme é como o Alexandre disse, é um filme, você pode assistir, pegar ele separado, como eu peguei, assistir, entender todo o filme, toda a história, sem precisar de muito embasamento. E eu gostei muito do filme pelo filme, pela história e pelas qualidades todas que ele tem como filme. Deixa eu só adivinhar aqui, o seu preferido foi o Second Rider. Ah, eu não sei qual que é o primeiro, qual que é o segundo. É o que tem um cabelinho maior, que é todo mulherengo. O Second é aquele que fica doente, que é o que fica doente, que fica exilado lá tomando vinho cheio das mulherzadas. Eu preferi ele. Ah, mas o professor é legalzinho também. Agora que eu falei, aquela cena dele arrancando a roda da motocicleta é chocante, velho. É legal. Então, quando você falou no cast passado da cena, eu imaginei que ia haver um negócio bem forçado, bem toscão mesmo. Cara, eu achei bem feito pra caramba. Eu fiquei impressionado. Porque eu fiquei esperando a cena. Eu fiquei esperando, bom, agora vai a cena do cara arrancando a roda. Daí quando aparece a cena, acho que quase na metade do filme, eu gostei da cena, cara. Achei bem feita pra caramba e não ficou muito forçado. Eu achei que ela fosse um negócio assim, nossa, que coisa exagerada, que negócio mal feito. Não, é mais uma surpresa que eu tive vendo os dois filmes, a qualidade técnica dos dois, né? Esse ainda acho que tá um patamar assim. Uma coisa também que eu tenho que citar, que é muito boa nesse segundo filme, eles deram muito mais embasamento nas lutas, as lutas ficaram mais bem feitas. Por exemplo, aquela parte que o vilão Tigre arrasta a cabeça do Kamen Rider, do One, no chão, andando de caminhão. Aquela cena é chocante. Pode ver que tudo que acontece com eles não são coisas que normalmente acontecem com os heróis, que a gente vê nos filmes normalmente. E o Fire, o que achou do filme? Cara, ele é bem melhor que o primeiro mesmo. Temos que levar em conta que é outro diretor, tava comentando com o Alexandre antes. E outra coisa que eu achei interessante é que as tramas, elas estão bem mais interligadas, as subtramas, e elas são bem mais densas que o primeiro. Eu achei que isso foi o ponto mais forte. Além das cenas de luta, que já são típicas de serem de boa qualidade, eu achei muito legal. A trama é bem densa, bem pesada. Muito bom. Só citar uma coisa que você falou, que o diretor é outro. No Japão eles são muito corretivos, da mesma maneira que o nosso querido Silvio Santos é. Não tá dando certo, a série tá ruim. Foi o que aconteceu com Double recentemente. Manda todo mundo embora e chama uma equipe nova pra ver se dá resultado. Foi o que aconteceu com The First. Teve um impacto no Japão, nossa, o remake, mas não teve tanta bilheteria quanto eles esperavam. Vamos fazer o segundo? Vamos, com outro diretor agora. Lógico. Aí mudaram o diretor. Eu acho que fica bem perceptível isso do
porque agora que você viu os dois filmes, dá pra você fazer uma comparação bem fácil. No primeiro filme eles tentaram dar um ar adulto, uma coisa mais séria, mas eles esbarraram na própria pretensão deles, de fazer uma coisa séria e adulta. Nesse, eu acho que eles pegaram uma história que basicamente você começa vendo o filme achando que você tá vendo um chamado, um grito, alguma coisa do tipo. Aquela cena de abertura do filme, como a gente pode contar spoiler, a gente pode falar do filme inteiro, né? Pode. Então, aquela cena de abertura do Otaku no computador, trancado, ouvindo, e de repente ele começa a ver a imagem desfocada no computador, e aí os pôsteres vão ficando sem olho, e aí ele some, depois aparece morto dentro do armário. Aquilo é muito, muito bem feito. Aquilo realmente assusta, realmente dá um impacto inicial de, opa, estamos vendo uma coisa diferente. Esquece aquele filme anterior que você viu e assiste esse. Tanto é que as próprias apresentações dos personagens não tem exatamente o horário, a data, o momento certo, mas acho que, se não me engano, leva mais de 40 minutos pro primeiro Ryder aparecer trajando a roupa do Ryder. Você tem 40 minutos, você tem, exatamente, no The Next, você tem praticamente ali 40 minutos de desenvolvimento de todas essas histórias, dessa historinha de terror aí que o cara desenvolve, do que essa coisa misteriosa que ataca as pessoas. Aí você tem uma organização secreta por trás que pega a menina e substitui. Então é muito mais bem pensado isso. E a trama secundária, dessa vez, diferente da outra, a trama secundária é igualmente interessante quanto a trama principal. Elas caminham juntas e se interligam. Elas não aparecem só no final, elas estão se misturando. E não fica monótono, né, Alexandre? Assim, não. 40 minutos de cenas com civis, vamos dizer assim, e você tava ligado ali como um filme mesmo, um filme de qualquer, como outro filme qualquer. Se o The Next fosse rodado em Hollywood, seria campeão de bilheterias. Eu acho que se você substituísse o Kamen Rider por, sei lá, outro, se você tirasse a ideia do Kamen Rider, que é um herói mascarado, e colocasse no lugar um policial investigando um crime que no final você descobre que é misterioso e tem uma coisa mística, macabra por trás, ia funcionar do mesmo jeito. Isso é muito legal, porque não é um filme que depende do personagem para funcionar. É um filme que tem o personagem. Se não tivesse ele funcionaria do mesmo jeito. Ele não se amarra na lenda do Kamen Rider, não se amarra em todos os 999 mil Kamen Riders que apareceram antes. Ele faz um remake, ele homenageia os personagens, a roupa do V3 é muito parecida com a roupa original, lógico, atualizada e tal, mas ele mantém os traços e tal. Os vilões são mais bem desenvolvidos, então ele pega a ideia principal de fazer um remake e expande isso. Muito melhor do que foi feito no The First. Sobre essas cenas que tem no começo, das mortes e tudo mais, que eu lembrei de uma coisa que o Alexandre falou no último podcast, do outro filme, que tipo, as pessoas morrem na frente das outras e elas não fazem nada, elas não chamam ambulância, elas não chamam a polícia, elas não chamam nada. O menino tá lá no quarto, tranquilo, aí a moça entra, vê uma poça de sangue no chão, ela começa a olhar o óculos dele quebrado no chão, olhar o computador, ela não procura o corpo do menino, não procura se ele tá sangrando, mas machucado. Ela não viu se era exatamente uma poça de sangue. A outra também viu o cara morto dentro do carro. Ao invés dela chamar a polícia, chamar a ambulância, ela senta no chão e começa a gritar histericamente. A menina cai. Aí sim, né? A menina cai do teto do prédio e eles vão lá, deixa eu te socorrer. O que duas pessoas que estão vendo a menina caindo do prédio vão fazer pra socorrer a menina morta no chão? Tem que chamar a polícia, a ambulância, sei lá. Massagem cardíaca. Nem isso eles fizeram. Citamos também no último Samplecast que os vilões, eles não têm aquele tchan, não tem um enredo. A história não gira muito tempo em torno deles, eles chegam e morrem rápido. Nesse não, os dois vilões principais, eles já têm um enredo maior. Eles são tridimensionais, cara. Apesar do Tigre ainda ser um pouco caricato, você percebe que a cena que ele usa lá, as armas dele, decapita o cara, aquilo foi muito bem feito também. Aquilo eu fiquei esperando a hora, de verdade, eu fiquei esperando a hora que o cara saca a espada, as armas lá, as lâminas que ele tira ele saca da armadura dele e passa pela parede. Eu fiquei imaginando que o diretor ia ser medroso, ele ia mostrar a cabeça no chão caindo, ou ele ia cortar simplesmente. Não, ele mostra o corpo andando sem cabeça, cara, e depois o corpo cai. Isso aquele negócio te cola na cadeira de uma forma, né? Cara, é o que a gente tá comentando. Ele conseguiu ser adulto. No começo do filme, quando você mostra os primeiros humanos remodelados ali, você tem umas cenas de nudez ali bem levezinhas, mas que tem contexto, ou seja, elas se encaixam na proposta mais adulta do personagem, mais adulto do que a história quer contar. Os próprios diálogos são mais profundos, eles não são profundos como aquele do A Vida é Bela e as gotas de orvalho caem, que a gente tinha no primeiro filme, não exatamente essas palavras, mas era nesse nível, assim. Você não tem diálogo forçado nesse filme. Eu, pelo menos, não me recordo de nenhum diálogo muito exagerado que
fuja da proposta de você contar uma história enxuta, bem feita, arrumadinha, um bom thriller que funciona, começo, meio e fim, sem aresta, sem mas isso podia ser. Eu acho que precisa muito profundo. Citar aqui antes que eu esqueça, uma coisa que eu acho que é muito forçada no The Next é a parte que o Wan tá tomando um sacode pelo V3. Aí ele tá tomando um espanco, cai no chão e chega o Second de moto. O Second dá aquele cavalo de pau lá com a moto e o V3 e os outros, os Rider Shockers, ficam apenas observando o Wan montar na moto e ir embora. Isso acontece não só uma vez, aquele confronto parece que é num porto, né, que a Zebra tá com a arma dela, que é muito legal, aquela serra elétrica no braço dela, ataca ele, aí o The Force pula na moto, sai a milhão, dando a noite, e aí todo mundo fica olhando, tipo, ele vai embora. Deixa só eu fazer um adendo aqui rapidinho. Algumas pessoas reclamaram com a gente, mas o nome deles não é Rider 1, não é Rider 2. A gente usa isso pra ficar mais fácil, mas as palavras Ítico lá quer dizer primeiro e a outra lá que eu não lembro quer dizer segundo. Então a gente também tá falando certo, ok? É para pessoas lerdinhas que nem a Patrine. É porque na hora que falar o 1, todo mundo já sabe que o Rider 1 é o primeiro. Ítico. E na hora que falar Rider 2, todo mundo sabe que é o 2. Aulas e o básicas se você falar Rider 3, a gente fala o V3 mesmo, que é mais fácil. Isso. Já que falamos do V3, o que acharam daquela maravilhosa cena que ele está com a taça de vinho na mansão? Que é a primeira vez que ele se transforma. Eu gosto da cena, mas eu acho que é alguma coisa estranha, porque os dois entram, invadem a casa, inclusive o cara pede licença pra invadir o Rider 1. Quando eles chegam lá, vão rodando pela casa, mas a cena em si é muito legal, cara, porque mostra a transformação dele, mostra também o Rider 1 pulando e se transformando direto, que eu achei que ficou bem feito também. Eu gosto da cena. E Alexandre, o que você acha? Eu gostei da cena, mas eu falei anteriormente que não tinha nenhum diálogo que me incomodava. O diálogo dele falando do vinho eu acho meio exagerado. Não, mas tem um vinho, não sei o que, você precisa ter um cuidado, X, não sei o que, pra servi-lo. Uma das poucas partes, se não for a única parte que o diálogo me incomodou, como tinha me incomodado em boa parte do The First. Eu acho que a cena depois dessa parte, quando aparecem os inimigos e depois aquela perseguição e a transformação, eu achei ela toda bem feita, visualmente muito bem feita. Mas a parte do diálogo até a hora da pancadaria mesmo, eu não sei. Eu acho que ali falta um pouco de credibilidade. Começa com o que o Luiz falou, do pessoal invade, fica parado, o cara nem se mexe, o cara não tá nem aí, o cara não faz nenhuma pergunta, quem são vocês que estão fazendo aqui? Como eu falei no começo, ele é muito melhor do que o First, mas ele não é perfeito. São esses detalhezinhos que fazem ele ser, assim, espetacular como ele poderia ter sido. Mas isso é perfumaria. Eu digo que quando você vê uma coisa e começa a ver muito detalhe, é que você tá querendo ver a perfumaria, você tá querendo descobrir onde é que é o defeito do telhado, assim, as fundações do filme são muito bem feitas. São detalhes, são incômodos, mas eles não atrapalham a narrativa. Eu achei, até, já entrando no assunto do V3, eu achei o ator que faz o First nesse filme muito melhor do que ele estava no primeiro filme. Eu acho que ele estava mais habituado ao personagem, né? Acho que ele estava se sentindo mais à vontade, entendendo mais quem é aquele cara e conseguia ir melhor. Em compensação, o cara que faz o V3, eu não sei, ele tá sempre pra mim com a mesma cara, o filme inteiro. Ele é sempre com aquela cara de sobrancelha arqueada, assim, com um calhar de mistério, do tipo, o que eu vou fazer agora? Ele não me convenceu muito, não. E ele é um ator famoso, ele foi convidado para fazer o The Next pelo bom desempenho que ele teve em Kamen Rider Kabuto. Então eu que vi errado, cara, pode ser também, posso ter não gostado do cara, não. Eu gosto muito de Tokusatsu, gosto muito das produções orientais, só que é difícil. Os atores orientais, principalmente do Japão, eles não têm carisma. E já falamos isso, falo novamente, é muito difícil achar um ator que se preze. Eu gostei, por exemplo, da menina que faz a Chihiro. Só abrindo parênteses. Hoje em dia, pelo menos os Kamen Riders, já não são mais motoqueiros mascarados, e sim motoboys mascarados. São garotões sempre bonitos. As garotas que acompanham são sempre bonitas. Então, não tem mais aquela ideia, vamos escolher um ator bom, porque os atores antigos, eles são esplêndidos na sua interpretação. Vide Hikaru Kurosaki e Isamu Minami. Sim. São antigos. Sim, isso interpretam muito bem. Acho que são os exemplos que a gente sempre dá, né? Quando vai citar, a gente sempre cai nos mesmos. Hoje a gente sempre cai nos dois que eu acho que são icônicos. Né? É quase um desfile de moda hoje em dia. Mas dentro desses rostinhos bonitos, duas considerações. Primeiro, aquela escola que o Rider 1, que tá melhor nesse filme do que no primeiro, dá aula,
parece Malhação. Não tem uma pessoa feia naquela sala de aula. São todas japonesinhas modelinhos e todos japoneses de cabelo arrumadinho que as meninas de lá devem cair em cima. Esse é o primeiro detalhe. E mesmo com isso, a menina que faz a Chihara lá, ela, além de ser muito bonita, ela consegue passar a sensação realmente de uma pessoa aflita, de uma pessoa com problemas. E principalmente porque, querendo ou não, ela faz 3 personagens, né? Apesar de ter o mesmo rosto, são 3 pessoas diferentes, né? Ela originalmente, a primeira menina que tem o rosto dela copiado, e a segunda menina que é aquela que se arrepende. Então são 3 personagens diferentes que ela teve que criar, e são 3 personagens diferentes. A Chihara original, você percebe que ela é toda menininha, ela é toda feliz, alegre, saltitante, andando na floresta, parece a Chapeuzinho Vermelho. A segunda personagem, que é a que cai do prédio, você percebe que ela é amargurada, e a terceira é tensa, medrosa, assustada. Ela tá sempre procurando onde tá a maldição, quando é o momento que ela vai acabar sofrendo da maldição. Isso é uma coisa a se louvar, né? Essa personagem que podia ser destruída na história fica totalmente sem sentido, essa personagem frustrada. E tudo gira em torno dela. Toda a motivação do V3 lá pra atrair os Chokers pra se aliar aos outros Riders vai partir do que aconteceu com a irmã dele. Então, se aquele personagem falhasse, tudo o resto ia cair junto. Você ia ver um filme que tinha boas cenas de ação, pra variar, uma boa produção pra variar de novo, mas que tinha personagens que você não se identificar nem um pouco. Bom, eu tive alguns problemas para entender assim direito a trama. Eu entendi tem início, meio e fim, entendi é sequenciado e tudo, mas eu ainda fiquei com algumas confusões sobre a história, da questão da menina. Às vezes eu achava que a menina era uma pessoa, depois ela era outra. Eu entendi também que fazem cirurgias plásticas para não ser a menina, mas eu me confundi muito nesse personagem da menina. Eu concordo com o Alexandre que as duas histórias caminharam juntas o tempo todo, uma abriu espaço para outra o tempo todo. Quando tem aquela perseguição do caminhão e tudo, eles vão abrindo espaço para a menina no quarto para explicar o desfecho das duas histórias, mas eu ainda fiquei meio confusa no final, assim. Por que ela queria morrer? Por que... Eu não entendi direito. Então, isso é uma coisa que não achei confuso, mas eu achei mal explicado. Eu acho que você precisa, depois de assistir o filme, depois você precisa ficar pensando. Quando você assistir o filme, depois você ficar pensando muito na história, porque alguma coisa não funcionou direito. Uhum. Assim, não no sentido de que o filme te traz reflexões, não nesse sentido, mas no sentido que, poxa, mas eu não entendi. Quando você fica, poxa, mas eu não entendi, a não ser que você tenha um sério problema mental, não consiga perceber as coisas, que não é o caso de ninguém aqui, que tá conversando. É um caso, um problema que o cara quis passar. Por exemplo, no começo do filme tem uma cena, você vê uma espécie de... Parece aquele bichão do Star Wars 4, que vai sendo comprimido. Você vê aquilo e você vê um rabo passando e vê um pé humano. Você fica, nossa, que coisa bizarra. Isso. Muito mais pra frente, mas quase no final, você vê que tem uma coisa saindo dali. Tem tipo uma coisa, aí você percebe que é a menina, mas aí o tempo todo você fica achando que a menina morreu. Mas na verdade ela não morreu. E mesmo ela morrendo, ou etc., não morrendo, ela aparece ali e aparece no quarto da menina e aparece no subterrâneo lutando, pedindo para ser morta pelo irmão dela. Então é muito confuso. Isso eu acho que é uma falha. Eu não sei o que ele quis passar ali, se daqueles momentos era uma metáfora. Talvez a verdadeira menina que tenha subido pela tubulação seja a que o V3 enfrenta, e a menina que está no quarto é uma imagem, né? Só para manter esse clima da maldição que tem durante o filme todo, que ela aparece em vários momentos. O mesmo estilo chamado, né? Falei que parece bastante Chamado, Grito, a história das japonesas de cabelo comprido que se arrastam pelo chão. Eu lembrei também bastante. Parece bastante Chamado. Então pode ser isso, mas ele fica meio confuso mesmo. Esse negócio ele fica meio mal explicado. Esse desfecho mesmo. Mas ele vai bem, né? Mas aí quando ele chega nesse final ele dá uma escorregada. Você fica meio sem saber quem é quem ali, quem que é de verdade e quem que é a imagem que quer passar alguma coisa para as pessoas, quer manter a maldição, a hora de maldição. Eu fiquei com a impressão que a de verdade é que o V3 mata no subterrâneo. Essa foi a impressão que eu tive. Que bom que não fui só eu que fiquei confusa. Dá uma confusão sim. E retomando uma coisa dos vilões, vocês que assistiram The First, eu gostei bastante dos vilões desse filme e queria saber, assim, uma comparação mesmo, o que vocês acharam dos vilões dos dois filmes, assim. Do primeiro, eu gosto muito da mulher serpente. Da mulher serpente. Agora... Da cobra, né? Do cara cobra. Eu acho muito foda ele tirar o chicote da nuca
a arma tá grudada na nuca. Ele retirar ela e começar a luta. Então, gostei muito dele. E eu me identifiquei muito, gostei muito da Zebra no The Next. Eu acho ela muito foda e muito sangue frio de chegar no início do filme e espancar o Wan sem dó nem piedade, falar com ele, você merece morrer, e não dá nem mole, ia chegar, tipo assim, ia chegar com a casinha. Chegou ela e os Rider Shocker lá pra quebrar o pau. Eu acho isso muito foda. Eu gostei muito dela, gostei mais dela do que do Tigre. Muito legal mesmo, ela tem aquela arma dela lá, que é uma motosserra. Aquilo, eu não sei como alguém não tinha pensado naquilo antes, não sei nem se alguém já tinha pensado, mas daquele jeito, porque essa motosserra, ela realmente parece uma motosserra de verdade, e ela realmente funciona com uma motosserra. Tem uma cena muito legal que como é que você fala, Zé, que são os buchos de canhão, né? Os buchos de canhão. Os buchos de canhão estão em cima do Ryder, aí ela vai com o braço dela, motosserra pra cima dele, erra, o cara abaixa, acerta no pé do cara lá, decepa o pé do cara, o cara cai, fica cotoco com a perna só. É uma cena muito bem feita, muito legal. Agora todas as perseguições, todas as cenas de luta são muito bem feitas, e todas as cenas de luta que essa personagem tá são melhores ainda. Eu acho, comparando os dois vilões, né, os dois vilões do filme, são muito melhores do que os do primeiro filme, né? Fora o casal lá do primeiro filme que a gente comentou, que podia ter mais tempo e tal, os dois vilões que aparecem o tempo todo no filme são, em comparação, muito melhores do que aquele morcego voador lá que só gritava, e aquele outro rapaz, aquele outro cara lá que parecia o Homem-Aranha lá, com um negocinho de ferro na cabeça. Comparando, são muito melhores. Não que o Aranha, eu tinha comentado no outro, não vou me contradizer aqui, tinha comentado que eu gostei dele, eu gostei mesmo, mas não dá pra comparar a qualidade dele com um desses dois. Em todos os sentidos. Apesar de eu achar a roupa do cara tigre meio circense, eu gostei mais. E uma coisa que eu senti falta, não sei se vocês têm uma explicação para isso, é os três caras da tela. Isso é uma coisa que já na série do V3 não tinha mais, ou se aquilo simplesmente eles tiraram por opção deles. Nessa parte você cita aí dos três líderes que aparecem, no primeiro filme foi uma homenagem que foi feita para os vilões antigos, tanto que lá é uma computação, são os próprios vilões da época mesmo, colocados lá, acredito eu. Foi uma homenagem, a temática, a ideia do filme é nova agora, é diferente. Eu acredito que foi dessa maneira. Foi com esse pensamento que eles retiraram essa ideia dos vilões em hologramas. É legal porque você começa a ver o filme e você acha que você tá vendo... Se você não visse lá a abertura lá com aquele Kamen Rider The Next, no caso, tá lá Kamen Rider em japonês e embaixo Masked Rider The Next, se você não visse aquilo, você não ia sentir a menor falta, você não ia perceber que você tá vendo um filme de Kamen Rider. Você só vai perceber que é um filme de Kamen Rider na hora que você vê o primeiro Kamen Rider montado, porque até então ele parece um filme de suspense, terror, como outros que você vê ali, não que isso seja um demérito, é um outro filme de terror, de suspense, bem feito e com uma boa qualidade. O Alexandre, você falou das cenas de ação aí, na hora que tava falando dos vilões, e tem gente que reclama das motos, né, do Kamen Rider, porque tem fãs de Tokusatsu, como diz o Mamutão, que são xiitas e tudo mais, que reclamam das motos e tudo. Vocês acham que realmente as motos são necessárias por ser, assim, um símbolo, né, de alguma forma, dos Kamen Riders? Olha, eu acho hiper necessário, porque Kamen Rider é motoqueiro mascarado. Se fosse assim, tirava o nome. Eu acho que a moto é essencial, tá certo que tem séries que as motos são ignóbias, são simplesmente pra locomoção. The Cage, por exemplo, a moto dele é só pra andar mesmo. Mas a moto tá lá, né? Mas tá lá. A do Double, a moto tem 1001 utilidades, quase um bombril. Só que eles tentaram, eu vou falar, eu sei que eu tô fugindo do assunto, mas só pra lembrar, fugiram novamente do contexto dos Kamen Riders. Fizeram um erro em RX, viram que não deram retorno e retiraram o erro depois. Aí agora voltaram com o erro. Aposto com você que o Rider de 2010 não terá carro mais. Mas e no filme? Então, a moto é apenas um veículo para eles se locomover. E eu acho que eles andam muito mais de moto no filme do que qualquer outro tokusatsu que você vê os Kamen Riders andando de moto. Então a moto para eles é uma locomoção mesmo. Eles fogem dos inimigos, eles se defendem com as motos, eles lutam em cima das motos. Aquela cena que o Wan tá dentro do caminhão, tem uma bomba e explode, ele já sai transformado, aquela cena é chocante. Tem uma hora também que ele tá logo a primeira vez, não é a primeira vez que ele aparece, né, mas a primeira vez que ele aparece na moto, o segundo, né, o Chu, ele aparece e chega de trás, porque o Wan tá tomando um couro danado, aí ele aparece com a moto e com a moto mesmo ele sai da moto, dá uma cambalhota, sei lá, um negócio assim, pula e pega o outro, põe na moto e vai embora, mas ele usa a moto como uma forma, um meio mesmo
mesmo de assustar e de chegar, pegar o outro e ir embora. Eu acho que combina com a ideia do filme. Eu não sou, e isso eu queria fazer uma pergunta bem de uma pessoa que não acompanha a série, principalmente os Kamen Riders, com tanta presença, né? Nossa, faz tempo que eu não vejo Kamen Rider. As séries dos Kamen Riders, elas são destinadas a séries de TV. Elas são destinadas a um público-alvo de idade X, né? Um público mais jovem. Então, certo? Adolescente. São voltados aos adolescentes. Isso, aos adolescentes. Os filmes, eles não são destinados aos adolescentes. Você percebe que é destinado para aquele público que passa da adolescente, são jovens adultos e até alguns fãs mais antigos da série que querem ver os seus heróis de uma forma mais adulta. Então, a moto, pro contexto do filme, eu não tô entrando no mérito da mitologia, do Kamen Rider, etc. Não, só pra poder explicar melhor com outras palavras. Quem lota os cinemas para assistir Godzilla, ou o remake de King Kong, ou o remake de Planeta dos Macacos, foi muito mais a velha guarda do que as pessoas novas. Ah, sim, sem dúvida. Foram aqueles que já assistiram, por isso que eu acho que da mesma maneira, o The First e o The Next foi voltado para aquele público mais velho que acompanhou a série quando era mais novo. Eu acho isso muito legal, porque você tem que manter o seu público ali, né? E pra ideia deles de fazer uma coisa mais adulta, voltada para esse público mais velho, eu acho que as motos cumprem a função deles. Por exemplo, eu tenho um exemplo besta. É uma coisa que eu sempre senti falta em qualquer tokusatsu que eu vi. Tem uma ou duas cenas em que você vê o Kamen Rider 2 de capacete, e ele tem um cabelo comprido. Então você vê o capacete e você vê embaixo do capacete o cabelo comprido dele. Ou seja, você percebe que é um cara que tá usando um capacete e ele tem um cabelo comprido. Ou seja, não é aquela coisa que você vê, o cara é magrelo e o cara bota armadura e ele fica forte. Ou o cara é forte, o cara bota armadura e fica normal. Ou você percebe que é o dublê que tá fazendo. Nesse caso aí, eles primaram todos os detalhes pelo realismo. Eles quiseram fazer uma coisa e isso fica nítido para até leigos, pessoas que nunca viram, que quiseram fazer uma coisa voltada ao realismo, apesar de ter uma temática fantástica, etc e tal, mas é real, é uma coisa que busca o realismo, e as motos, elas entram nesse pacote de realismo. Então são motos normais, você só identifica que é uma moto do Kamen Rider porque tem aquele símbolozinho. Se não tivesse aquele símbolozinho, é uma Honda, como qualquer outra Honda. Não sei nem qual é exatamente o modelo. Não tem nenhum apetrecho, ela não faz nada demais do que qualquer outra moto faz. Pra casar com esse ambiente de realismo. É diferente do último Kamen Rider que eu lembro que eu assisti com afinco, eu era menor, era o Kamen Rider o Black e o RX. Então, as motos deles, eles eram todas elas, e eu não tô falando só do Kamen Rider Black e RX pra você ver na internet, mesmo não tendo assistindo tanto, você vai atrás, você procura. Todas as motos, elas tinham o aspecto do inseto, elas pareciam um inseto. Então, vamos entrar no mérito da questão agora. Você está fazendo um filme realista, você tem um cara que usa uma armadura, que você vê o cara botando a armadura e ele não tem medo de tirar o capacete, ou seja, ele não é um dublê, é o ator ali, apesar das cenas obviamente terem sido feitas com dublê, na hora que o cara tira o capacete, é o ator. Você percebe ali que busca esse realismo. Você colocar uma moto que seja diferente disso, vai destoar totalmente o conceito. Então, para isso que eles querem fazer, é perfeito. Sem entrar no mérito do que é certo pra série ou não. Porque, como o Mozart disse, é pra públicos diferentes. Você não vai imaginar que o público assistiu o Decade e o Double vai assistir o Kamen Rider The Next com a mesma cabeça, achando que vai ver as mesmas coisas. Deixar bem explicado aqui que pra nós, aqui do Ocidente, nós vamos assistir os dois com a mesma empolgação. No Japão, não. Então, só deixar... Será que o pessoal vê mesmo com a mesma empolgação? Eu não sei, isso é uma coisa que eu peço. Eu queria saber, eu acho que não tenho a mínima ideia, mas eu acredito que talvez não. Só uma curiosidade, que hoje em dia a Honda, Suzuki, Yamaha, a empresa que aquele ano faz o contrato com a Torre de fazer as motos, vocês sabiam que as motos que lançam nos Riders, por exemplo, esse ano é do Double. A moto do Double, o ano que vem vai ser lançada no Japão. Então eles fazem um pré-lançamento da moto no Rider. É estratégia de marketing, né? Vamos vender uma carenagem, uns efeitos, mas se você for observar bem, tiver um olho clínico e prestar atenção, você vai ver que a moto que tá rodando na rua parece com a moto do Kamen Rider. Aquela Hornet da Honda nova, ela se parece demais com a moto do Kabuto. Nós estamos falando dos vilões, estamos falando dos personagens principais, mas nós esquecemos do maior vilão, que se diga o maior vilão de todos os tokus, que é a Shocker.
que teve até uma homenagem recentemente no The Cage, se transformando em Die Shocker. Alexandre, sua visão aí que não é de Tokufan, o que você achou da Shocker em si, comparando-se com o primeiro filme e tendo agora a evolução pro segundo? Dá a impressão que o pessoal que tá comandando a Shocker no segundo filme, eles são quase um spin-off, assim. Eles são um grupo independente dentro da Shocker, porque eles, aparentemente, pelo que se percebe no filme, eles têm menos recursos, eles são menores, e parece que a paulada que eles levaram no primeiro filme foi muito séria. Eles ainda estão se arrumando, estão tentando ainda recolher os cacos para se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, no mesmo filme, se percebe-se que é uma organização que não atua apenas no Japão, porque tem um determinado momento, o personagem do Over-3, ele fala que vão vir do exterior da Shocker uns nanorobôs de fora para serem jogados no Japão. Ou seja, dá a impressão que é uma organização multinacional, que é nos moldes de todas as grandes organizações de filmes e que a gente tem aí. Pode parecer a organização Spectre dos filmes mais antigos do 007, você pode pegar o exemplo, sei lá, do Império no Star Wars, são todas essas grandes organizações, grandes seitas e enfim, elas seguem a mesma linha. Você nunca vê o líder, né? O líder ele é sempre mostrado no final. Por exemplo, falei do Star Wars, do Império, você só vai descobrir que tem um imperador que é muito mais fudidão que o Darth Vader no final, na metade do segundo filme. Aí que você vai ver que, nossa, mas tem um imperador. Até então você acha que o chefe é o Darth Vader. É a mesma impressão que me dá com a Shocker. É a impressão que, apesar de terem mostrado os caras ali no holograma, me deu a impressão que aqueles caras, ainda mais vem no segundo filme, que aqueles caras respondem a alguém maior. Então parece uma organização muito grande, muito, muito, muito vasta. Eu acho legal o vilão. É o vilão de Cybercops, gente. Porque a todo tempo o Barão Kageyama fica recebendo ordens de um computador. E só no final você descobre que o Barão Kageyama fez aquele computador pra passar todo mundo pra trás e todo mundo achar que o computador que era o vilão. Exatamente, é uma boa analogia também. Os Tokus, em geral, eles têm essa coisa do Império do Mal, mas poucos Impérios do Mal são tão bem arrumadinhos como esse nos filmes, como o do Cybercops, e como pra mim o melhor Império do Mal dos Tokus, que é o Império do Changeman, porque todos os vilões ali, eles são tridimensionais e estão lá contra a vontade deles. Isso é outra discussão para outro momento. Os outros ali estão por um motivo. O Cybercops o cara constrói. E na Shocker dá a impressão que todo mundo que você vê ali é peão. Eles não mandam, na verdade, que tem alguém muito maior que tá ali comandando as coisas por trás. Isso é o que dá a impressão e dá vontade de você querer ver um terceiro filme, um quarto filme, um quinto filme, mostrando todos esses outros raivas. Eu acho que seria uma ideia muito legal. Se mantiver essa linha adulta, que é destinada para o público mais velho, se você mantiver essa linha adulta, dá pra você pensar num remake, em longa-metragem de várias séries, ou pelo menos novas aventuras desses personagens. Eu acho que seria uma ideia muito legal. Sobre a Shocker, era uma viagem minha que eu queria compartilhar. No começo, quando eles começam a falar sobre essa questão de remodelar as pessoas, e que aparece o segundo Rider, que ele já tá doente e tudo, e que ele fala sobre questão de morrer, eu associei muito com o Blade Runner. Eu não sei se tem nada a ver, talvez não tenha nada a ver, porque no Blade Runner é mais ou menos isso também. Claro que são assim, digamos, seriam robôs com a forma humana, né? Não seria uma remodelagem genética, eu acho que não. Mas eu associei isso, uma coisa que não é humana, mas que tem a aparência de humano. E outro filme que eu associei foi na hora que mostra a empresa do irmão da Shiharu. Mostra o irmão dela, ele é dono da empresa, e eles jogam gás dentro da empresa com o vírus. Eu lembrei da cena do Resident Evil, eu não sei qual deles. Que entra, joga o gás e o pessoal tudo vira zumbi. Nesse caso ele morre, mesmo. Né? É no primeiro? Uhum. Pois é, eu associei com esses dois filmes, assim, essa questão da Shocker. E também da organização, tudo isso que o Alexandre falou também, eu achei bem interessante. Você falou do Blade Runner, ele não é muito uma viagem sua, não. Você pode ter várias análises aí. Blade Runner nada mais é do que uma versão diferente, lógico, um ciborgue e tal, mas é o mesmo princípio da remodelagem do Shocker. É o mesmo princípio. É alguém que não é humano, mas que tem a aparência de humano e que não consegue se adaptar. Tem aquela cena que o Chu entra no banheiro, que ele tá com muita dor, e ele mesmo fala, eu não sei se o diálogo é exatamente esse, mas ele fala que ele não consegue se adaptar, que ele não consegue se sentir assim. E a mesma coisa quando o P3 fala que agora ele está feliz, porque agora ele é completo, agora ele é melhor, etc. Então é bem isso. São pessoas que não são humanas, né, por N motivos geneticamente alterados, ou no caso do Blade Runner, são ciborgues que não têm consciência que são ciborgues, ou que têm a consciência que são ciborgues, mas não querem ser ciborgues.
E aí você tem aquela discussão do Blade Runner, se o Harrison Ford é cyborg ou não é cyborg até hoje. E eles ficam com essa coisa na cabeça. Eles são humanos, não são humanos, eles vão se adaptar ao meio que eles estão, eles não vão se adaptar. O princípio é o mesmo. Eu lembro de um anime, eu posso estar errado, porque tem muito tempo. Já assistiram Ghost in the Shell? Sim. Não, eu nunca assisti, não. A Ghost in the Shell principal, tem muito disso também. a principal ela é uma ciborgue, só que ela tem um programa de computador que faz ela achar que ela é humana. É isso mesmo? Ela tem um... Eu não me lembro exatamente. Se alguém souber melhor aí, com certeza vai mandar e-mail pra vocês aí dizendo. Mas não me engano, é isso. Ela se sente humana, apesar de ser ciborgue. Ela tem sensações que ela não deveria ter como um ciborgue. E mesma coisa também de Cybercops. Os vilões de Cybercops também, o Barão Kageyama faz isso. Todos aqueles vilões que acompanham o Barão Kageyama são todos ciborgues que acham que são humanos. Sim, eu não sei, de repente é uma ideia minha aqui já dando pra vocês. Eu acho Cybercops uma das séries mais inteligentes dos Tokusatsu. Eu acho que ela, se de repente fazer um especial só dela, falando sobre Cybercops. Porque tem muita coisa pra poder desvendar, e se Cybercops fosse feito pela Toei e se tivesse mais recursos, seria uma série milionária. Bom, queria agradecer de novo ao Alexandre pela presença. Agradecer também ao pessoal que continua mandando e-mails, continua mandando mensagens, comentando. E um abraço para todo mundo do Mundo Toku. Valeu, galera. Então eu quero agradecer mais uma vez também a presença do Alexandre. Muito obrigado, Alexandre. Você que conhece muito mais de cinema do que a minha pessoa. Você nos ajudou bastante. E eu sei, galera, também que a gente não falou tudo que devia falar. Sempre a galera fica falando, pô, mas você não falou disso? Você esqueceu disso? Com 50 minutinhos de podcast não dá pra falar tudo sobre a série, não. Mas dá pra gente falar grande parte. Então, se a gente esqueceu alguma coisa, se vocês acham que é válido outras coisas, só mandar e-mail pra gente, que a gente faz a pequena triagem e lê seu e-mail aqui. E até a próxima. Obrigada a todo mundo, obrigada ao Alexandre por ter participado. Gosto muito de participar aqui do Samplecast. Participo pouco porque não tenho tantas informações a acrescentar, mas espero ter ajudado também. E obrigada a todo mundo, mandem e-mails, comentários. E é isso, um beijo. Vou agradecer de novo vocês aí pelo convite, dizer que foram duas boas surpresas os dois filmes. Embora tenha gostado muito mais do segundo do que do primeiro, é muito legal quem puder assistir os dois, para pegar toda a história do The First, para ver como ele melhora no segundo filme, para ter também comparação. Tem boas cenas também no primeiro, é legal de ver também. Agradecer vocês de novo, dizer que meu blog cinema continua lá no ar, blog fotogramadigital.blogspot.com, quem quiser entrar lá, a gente também tem e-mail, fotogramadigital@gmail.com, quem quiser mandar e-mail. Quem quiser também mandar texto para participar da equipe, a gente tem 7 pessoas, mas estamos abertos a 350 mil, quem quiser participar está convidado. Quem quiser entrar lá também para fazer comentários também. E o Farra no Cinema, que é o nosso podcast, a gente teve a edição maldita do Dia das Bruxas, que tá no ar desde a semana passada. A gente teve sérios problemas na edição, o Luiz estava lá presente, presenciou, é testemunha do lado do crime. Eu sou azarado. Sabe como é que foi difícil gravar. E em breve a gente deve estar voltando aí com um novo podcast. É isso aí, obrigado a vocês de novo e até a próxima. Pessoal, assistam o filme até o último segundo e aguardem o de Super Sentai. Obrigado. Let's fight if you wanna be a soldier.